Mas eu preciso falar sobre o cancelamento do Arthur, porque, primeiro, é um cancelamento, assim, a esquerda e o bolsonarismo botaram energia nisso. Tanto a esquerda retardada, que a gente conhece, quanto o bolsonarismo investiram tempo. Então, me chegou, assim, vídeos dos dois blocos, né? A direita bolsonarista, obviamente, tentando buscar seus nacos, e de maneira muito burra. Acho que o caso mais burro foi de um vereador novinho do Valdemar, do Rio de Janeiro, que é sempre aquele naipe. Qual o nome daquele cara? Satier, Rafael Satier, novinho do Valdemar, vocês entenderam o que isso quer dizer, vem com todas as implicações do caso, né? Ele é um cara que nunca fica no Rio de Janeiro, ele ganhou a eleição pra vereador, e ele, né, aquele cara que tira a barriga da miséria, ele precisa viajar pelo mundo. E aí, ele, basicamente, ele fala o seguinte, né? Olha, o Arthur atacou mães, né? Saiba o seguinte, minha mãe teve 3 filhos, 2 irmãos meus entraram pro crime, e eu não. Nossa, hein, sua mãe foi vencedora, hein, cara? Sob qualquer circunstância, né? Porque é muito burro o argumento dele. Numa favela, quantos dos homens jovens... Qual o percentual das pessoas que estão numa favela se juntam ao crime organizado? 1%, 2%? É muito pouco. Muito pouco. É um pequeno percentual, né? Que se torna relevante ali, mas não um número alto. É pouco. Pois bem, pra esse cara aí, né? O caso, assim, 66% da família dele tem entrado pro crime, a mãe dele aparentemente, né, é uma pessoa especial e tal. Ele só é burro, ele só é, assim, estatisticamente burro, ele se autorrefutou. E esse é o problema do bolsonarista, né, cara? Eles são sempre exageradamente burros. E aí entra o ponto, qual é pior? Porque assim, os 3 filhos entraram, querendo ou não, pra alguma instituição ligada ao crime, né? 2 pra talvez o Comando Vermelho, tá no Rio de Janeiro, e outro pro Partido Liberal do Valdemar da Costa Neto, né? Assim, na prática, a mãe dele realmente, né, pô, não deu sorte, pra dizer o meu, não deu sorte, né? Mas complicado, né? Minimamente complicado. Então, esse foi um argumento, assim, de bolsonarismo, tá, se autorrefutando permanentemente. O outro é os esquerdistas indignados, né? E aí eu queria abordar a fala do Arthur, tá? Porque o que o Arthur disse foi o seguinte, ele estava comentando que as mães têm um quinhão de responsabilidade sobre o destino que os filhos tiveram para si, esses homens jovens que cometem crimes, dado que elas fizeram escolhas muito ruins durante seus, vamos dizer, durante seu processo aí de convívio e criação de relacionamentos com homens ruins, né? Ele deu aquele exemplo que aí tentaram, acho que foi a Erika Hilton, né, que quis acusar o Arthur no Ministério Público de racismo, porque ele citou o tal do moreno alto com cara de bandido, que é, na verdade, uma fala de uma moça. Uma moça fez uma fala dessas meio infeliz, né, falando, eu gosto de, homem que eu gosto é moreno alto com cara de bandido. E aí o Arthur citou esse exemplo, que virou um meme na internet, e ela acha que o Arthur estava querendo proibir mulheres de se relacionarem com homens negros, né. Então ela começa assim, vamos lá. Ele simplesmente transmitiu para 300 mil pessoas que a culpa do que acontece no Rio é das mulheres que relacionam com homens negros. Eu nem sei por onde eu começo, pra eu não incorrer em nenhum tipo de crime da nova língua e dessa perspectiva nova que o judiciário tem, né? Mas quando eu vi assim, homens negros e mulheres na mesma frase, eu fiquei confuso, sabe? Sabendo do meu interlocutor, entendeu? Ou não? Entendeu, Riso? Eu acho que entendi. Tá, aí eu fico... tipo, ela tá usando o lugar de fala dela em qual categoria? Só pra saber. Só pra saber. Deve ser no mulheres, com certeza. Né? Aí... Esse trecho foi censurado pela equipe jurídica do MBL. Esperamos que você entenda. Nossa. Deu errado, mas tudo bem, volta pra lá. Aí ela processa. Isso é suco de MBL! É um pensamento de incel e racistinha que odeia mulheres por elas se relacionarem com o que elas quiserem e não com eles. Cara, pô, Érica, você como é uma mulher muito bonita, né? Você talvez acaba não entendendo muito, porque você deve ser muito abordada por homens muito bonitos também, né? Homens, sei lá, o Brad Pitt deve sonhar em sair com você, porque você é um modelo de passarela.
Eu imagino que os homens mais gabaritados do Brasil vê uma mulher poderosa como a Erika Hilton, bonita, uma modelo de passarela, e você deve ter aí muito homem muito bonito te disputando. É natural, né? Os caras são a nata, né? Mas assim, Érica, eu não sei se você entende muito disso, mas assim, um cara do MBL não está exatamente afim de sair com uma mulher que, vamos dizer, pra falar do caso pontual do Arthur, assim, com essas mulheres que saem com traficantes, pra falar do exemplo do Arthur. Nós não estamos muito afim. Não é muito, né, o tipo da galera nossa, assim, não, eu digo todos, assim, não, então tá meio que tudo bem, assim. Aí ela bota, gentinha movida por esse pensamento que tá formando um partido público mediante fraude. Vai ter que provar, Érica. Vai ter que provar. Com o objetivo de ganhar dinheiro público para financiar seus ataques contra mulheres e a população negra. Parabéns e obrigado pela denúncia, Amanda! Assim, a Erika foi longe aí, né? Longe, mas não se espera muito dela ali, né? A gente tem que ser sempre um pouco generoso, Riso, com a capacidade ali da nossa modelo. Afinal de contas, né? É modelos, né? E não conheço modelos, assim, que tenham um prêmio Nobel, assim, de alguma coisa. Vocês modelos, o lance de vocês, o lance, assim, inteligência não é muito teu forte, o teu forte é ser uma mulher muito bonita, é ou não é? Talvez seja machista com ela, né? Você é uma mulher muito bonita, acaba não precisando muito, você é inteligente e tal. Então, tá tudo bem. Acho que o importante é você desfilar por aí, sua beleza. E a gente só admirar, né? Falar, porra, olha só, que mulherão, né? Mas é isso, né? Não tem nem muito o que comentar, né? Eu acho que o cancelamento tá acontecendo com o Arthur, e não comigo, que tenho falas até mais radicais com o Arthur. Porque o Arthur, ele entregou vamos dizer, um fragmento de pensamento ali. Um fragmento ele não passou o cenário completo. Eu acho que ninguém pode ser eximido da sua responsabilidade. Absolutamente ninguém. Olha só, palmas. Vamos falar. Tem que falar de mulher bonita, olha isso aí. Inspirada e deusa da justiça para o Halloween da Séfora. É isso aí. E o lance dela é esse, cara. Ela tá divando. Ela foi lá na Séfora e ela foi lá fazer botar a roupa de diva dela pra participar da festa de Halloween. Voltou a desfilar, a Erika. Mano. Mas eu acho que teve uma falha nessa fantasia dela. Ah. Que é que a deusa da justiça, ela usa uma balança e uma espada. Eu não vi nada na foto. É verdade, cara. É verdade. Não vi nenhuma balança e não vi nenhuma espada. Falhou aí Opa, dei lá com Ô, Riso, calma aí, cara. Desculpa, calma. Que é tão gata que você já fica louco lá, né? O like foi natural, né? Cuidado, eu vou dar vou dar a dona Riso aí, né? Vamos, Riso, fica dando mole aí, o Risão já viu uma modelo, já tá de olho, tamo de olho aí, Rizzo. Ai, merda. Tô falando, todo mundo no MBL tem um fraco com mulher bonita. Tá achando que é só o Arthur, né? Rizzo, conhece, é difícil. Todo mundo aqui tem que se segurar. Uma mulher dessa, mulherão. Complicado, pra dizer o mínimo, né? Ai. O pessoal, estamos com quantas pessoas aqui? Estamos com 3.700 no Renan. Estamos com 6 mil pessoas em 15 minutos. Bora até os íntimos botar pelo menos 7.500 pessoas, todo mundo dando like na live. Então, a modelo, ela tá toda brava com o MBL, né? Então, voltando pro raciocínio do Arthur. O argumento é o seguinte, ninguém pode se eximir da culpa desse caos, desastre social. Né? E eu vi algumas pessoas colocando assim, não, aquelas mães são guerreiras. Veja só, todo mundo na vida é, em certa medida, um guerreiro. Sobreviver não é fácil e construir suas coisas não é fácil e tudo envolve luta. A questão é eximir as pessoas da responsabilidade pelas escolhas erradas que elas fazem. Todo mundo faz escolhas erradas o tempo todo na vida, ninguém é perfeito. Então, assim, a culpa daquele jovem ter entrado no crime é da mãe? Especificamente só da mãe, não, que no fim do dia ele tem agência, ele tem capacidade de decisão pra dizer se ele vai ou não cometer um crime. E ele pode ser dissuadido dessa ideia por várias coisas. Pela questão moral das suas famílias, sim, por leis duras que desincentivam o cometimento do crime, no fundo uma decisão econômica que ele toma, sim.
pela ausência da figura masculina paterna, sim, e essa ausência paterna, ela impacta mais que a mãe, mas sim, a mãe também tem culpa. A mãe também tem culpa, né? Assim, né, num aspecto mais amplo, né? Até a sociedade tem sua parcela de culpa, lógico. Mas no fim do dia, né, essa culpa ela vai abrindo, mas quando ela vai se concentrando, ela se concentra no indivíduo. Vai concentrar mais no indivíduo, no pai, na mãe, nas pessoas ao redor, no núcleo familiar central ali. Natural. Então, ninguém tem que ser imaculado e colocado num pedestal, não. Esta mãe... Não, essa mãe, cara, tomou decisões horríveis também na vida dela. Não tomou. A mãe os pais de uma criança que se torna um jovem que entra pro crime organizado, os pais tomaram decisões erradas na vida deles, sim. Eles vão ter alguma parcela de culpa naquele processo, sim. Ninguém tem que ficar imaculado de maneira alguma. Principalmente o pai. E esse é o ponto que eu quero colocar, que é o ponto que o Arthur concorda nessa argumentação. É que aquela argumentação ele estava tratando do recorte feminino, mas principalmente o pai. Não sei se você concorda comigo, Rizzo. O maior dos problemas é o pai ausente. A mãe, por mais porcaria que tenha sido as escolhas dela, por mais eventualmente ausente que ela foi, por mais falha que tenha sido a educação dela, pelo menos ela existiu. A pior figura nesse cenário todo é a figura paterna, é o pai que não tá lá. E antes que falei, mas ela escolheu aquele pai ruim, você pode argumentar da outra medida. E aquele pai ruim também escolheu, e na hora do bem bom, ninguém ali tava reclamando um do outro. E essa é a real. Isso não, entendeu? Ambos fizeram escolhas infelizes. É que hoje, né, para as pessoas que estão numa posição hipossuficiente, é criado um discurso em que elas não apenas são hipossuficientes, mas elas não têm responsabilidade nenhuma, são eternas crianças. Aí, ao ser eterna criança, você não pode ser responsabilizado por nada, né? E esse é o argumento, no fundo, feminista, o argumento que a esquerda tenta puxar esse, não, olha só, né? O argumento bolsonarista não é nem esse, o argumento bolsonarista é, veio do MBL e precisou atacar, né? O que é bem, assim, deprimente, para dizer um mínimo. Então, obviamente, uma parte da culpa recai sobre o pai, que fica completamente ausente, porque o pai, por mais que, vamos supor que ele não goste da mãe, ele não queira ter relação com ela, né? O relacionamento não deu certo, ele só foi, aquela criança é fruto de um sexo casual que eles tiveram e ambos não se aturam para além da relação sexual. O pai ele dispõe de meios para ficar presente com o filho. Se ele não está presente, é tudo culpa dele. Tô errado, Rizzo? Não. Ele tem que estar presente. Senão o dano quem paga não é ele nem a mãe, até eles pagam, mas a sociedade como um todo paga, né? O crime organizado vê aquele jovem como alguém fragilizado, fácil de ser captado. Então quando a gente manda o famoso meteu, cuidou, meteu, cuidou, é isso. Cara, foi bom na hora de fazer? Vai lá cuidar da criança. Então a responsa do pai nesse caso é maior. Até porque, como demonstram os próprios estudos sobre o caso, é a ausência da figura paterna que tem um papel preponderante ali na construção da mente fracassada e doentia de um criminoso. É isso, tá? Então, obviamente, não entrem no papo do cancelamento do Arthur, tá? E o Arthur foi bem, não aceite, tem que ser duro contra isso. E a esquerda procurando qualquer válvula de escape para sair vencedora, vamos dizer, nessa discussão que envolve crime organizado, que é uma discussão que quase sempre ela sai perdendo e perdendo feio. Estamos